Olá, gente amiga, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, Marcos Elias com K. É isso aí, K de Koinonia. Deus abençoe sua casa, sua família, onde você colocar suas mãos, que Deus te abençoe. Onde você colocar os seus pés, que o Senhor faça você prosperar, faça você avançar para o propósito dele. Mais uma aula aqui da nossa Teologia Saudável. Essa semana nós resgatamos o Teologia Saudável. Estamos aqui estudando um pouquinho sobre as doutrinas da salvação. Segunda-feira falamos sobre a regeneração. Terça-feira falamos sobre a justificação. E hoje falaremos sobre a expiação, uma doutrina pouco falada, um ensino pouco comentado, mas que é de suma importância para mim, para você, para todos nós, teologicamente, para que a gente possa dialogar a nossa fé com outras pessoas e também para o nosso conhecimento, porque à medida com que a gente conhece um pouco mais das Escrituras, do estudo bíblico, do texto canônico, nós conseguimos avançar para o propósito com mais profundidade. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, dá essa moral pro pai aí, como eu sempre digo, né? Nós estamos crescendo para a glória de Deus. Coloque aí o seu like, o seu comentário, o seu testemunho, o seu pedido de oração. Faz aí qualquer movimento para que a gente possa interagir com você e avançarmos aqui juntos, tá bom? Se você já tem um conhecimento sobre teologia, sobre Bíblia, sobre o reino de Deus, nós queremos potencializar o que você já tem. Se você ainda é novo na fé, está chegando agora, é um bom estudo, é uma boa pegada aí para você aprender um pouco mais das Escrituras, ok? Vamos lá então para o nosso trabalho de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a expiação. Estou aqui usando o material de apoio da FTB, faculdade que o nosso reitor, pastor César Cavalcante, ele está à frente da reitoria da faculdade, e nós vamos trabalhar um pouquinho o texto bíblico e esse material de apoio. A palavra hebraica para expiação, que é kahar, significa fazer expiação, fazer reconciliação, purificar. Não é pacífica entre os estudiosos a extensão desse termo, pelo contrário, é objeto de calorosos debates na academia teológica. A palavra expiação é encontrada poucas vezes na Bíblia, mas o seu conceito é assunto principal tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Assim como a palavra trindade também você não encontra na Bíblia, a palavra trindade, mas nós temos o conceito de trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também a palavra ou a doutrina da expiação é poucas vezes encontrada na Bíblia, por isso que há muita celeuma, muita divergência teológica quanto a esse tema. Palavras mais conhecidas como, por exemplo, reconciliação, propiciatório, sangue, remissão de pecados e perdão estão diretamente relacionadas com esse tema. Então, todas as vezes que você estiver lendo o texto bíblico e aparecer essas palavras, principalmente no Antigo Testamento, não que no Novo não tenha, mas principalmente no Antigo Testamento, reconciliação, propiciatório, sangue, remissão de pecados e perdão está diretamente relacionada ao tema da expiação. A ideia de expiação aqui é bastante enfatizada no Antigo Testamento. O homem pecava constantemente e merecia a ira justa de Deus. Porém, com a interposição do sacrifício do sangue ou de sangue, a ira de Deus era afastada. Então é importante você pegar esse conceito, porque desde o Antigo Testamento o conceito não mudou. O que muda para a nova aliança? É que esse sacrifício deixou de ser feito. Ele foi feito uma vez por todas, como eu ensinei ontem na doutrina da justificação. Ele morreu com uma oferta uma vez só, ele derramou o sangue dele, perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, ok? Então é muito importante isso pra gente. A oferta de expiação simbolizava uma troca substitutiva da vida de um animal sacrificado pela vida daquele que oferecia. Então, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, eles sacrificavam um animal para que o sangue daquele animal fosse a cobertura do pecado daquela pessoa que oferecia. Era a vida de um inocente no lugar da vida de um culpado. Olha o conceito que nós aprendemos ontem. O que Cristo foi ou é para nós nesse processo? Nós éramos culpados. Cristo era inocente. Ele fez o quê?
Ele foi para o lugar do culpado e liberou o culpado para se tornar inocente. Então o conceito, ele é antigo. É que na antiga aliança era feita por um animal e aqui na nova aliança, o Senhor Jesus, ele foi no lugar dessa ovelha, desse cordeiro e foi o próprio sacrifício por nós. Tal ato só tinha valor se o pecador colocasse suas mãos na cabeça do animal sacrificado, confessando seus pecados. A base bíblica disso, GG, está em Levítico capítulo 4, versículo 24. Levítico capítulo 4, versículo de número 24. Vamos lá ler esse texto? Se você está estudando conosco, está com um caderno, está com alguma coisa para anotar, um iPad, um computador, o que se você tiver aí para anotar, coloca as bases bíblicas e depois se aprofunda no estudo, que é muito importante. Levítico 4, 24, na nova versão transformadora, diz assim: colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. É uma oferta pelo pecado. Então, essa oferta era uma oferta pelo pecado. Então a pessoa, ela entrava nesse lugar do holocausto, ela colocava a mão na cabeça do animal, no caso aqui um bode, ela sacrificava esse bode, esse sangue derramado fazia a expiação do pecado dessa pessoa. Esse ato era realizado pelo sacerdote, tendo como consequência o perdão dos pecados e a reconciliação. Levítico capítulo 4, GG, versículo 20. Levítico 4, 20. Como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado? Você vê, no outro texto é bode, aqui é o novilho. Então era um animal, precisava ter sangue. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo povo e eles serão perdoados. Olha que interessante. Precisava de um animal para ter o sangue derramado, precisava do pecador, que pode simbolizar eu e você, e precisava do sacerdote para fazer expiação. Na nova aliança, o nosso sacerdote e a oferta ele fez de uma vez por todas. Ele entrou nesse lugar de uma vez por todas como oferta e liquidou o nosso pecado, expiando assim todos os nossos pecados, como eu já ensinei na aula anterior. Os sacrifícios assim apresentados eram prefiguração do grande e único sacrifício de Jesus Cristo. Lembra que desde segunda-feira eu estou falando isso, que tudo aquilo, ali desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, está apontando para quê? Para Cristo. Está apontando para aquele que haveria de vir. Depois, quando chega nos profetas, o profeta Isaías, ele aponta, ele profetiza que viria o quem? Cristo. E essa profecia se cumpre. Então, esse Cordeiro vivo, santo, que nos trouxe a paz, que nos expiou, que nos regenerou, que nos justificou, de uma vez por todas, ele foi lá, se entregou, foi morto, seu sangue foi derramado e os nossos pecados foram totalmente apagados. Glória a Deus! No Novo Testamento, há várias passagens que falam da ira de Deus, ou seja, Deus ficando irado com os pecadores. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18, GG. Romanos capítulo 1, versículo 18. Se você está tomando nota, anota esse versículo aí, Romanos 1, 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. Olha que top isso aqui, que lindo. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo da maldição, pois as escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então estamos recheados de textos bíblicos falando do que, pastor? Falando que Deus ficava irado com os pecadores. A Bíblia expressamente declara que os sofrimentos e a morte de Cristo foram vicários, e vicários no sentido mais exato do termo. Isto é, Jesus assumiu o lugar dos pecadores. Grave isso aí, gente. Jesus assumiu o lugar dos pecadores e a culpa dos pecadores foi imputada a Cristo e a punição
que os pecados mereciam foram transferidas por Jesus, para Jesus. Forte, hein? Ali na cruz do Calvário, todos os pecados, tudo aquilo que nós merecíamos, o resultado daquilo, a consequência daquilo, foi parar no nosso Mestre. Por isso, Jesus pode ser chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, GG. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há várias passagens nas Escrituras que falam de nossos pecados sendo lançados sobre Cristo e de Cristo levando sobre si o pecado ou iniquidade. Vamos ler 2 de Coríntios, GG, capítulo 5, versículo 21. Eu quero te dar aqui uma sequência de 4 bases bíblicas para que você não se perca aqui no nosso estudo, tá bom? Se faz sentido para você, se está gostando, coloca aí um like, coloca um comentário. Se você tem mais textos que embasam essa nossa doutrina, esse nosso ensino, coloca aí também para contribuir com a gente. 2 de Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, olha que interessante, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Gálatas 3,13, GG. Gálatas 3,13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Onde Jesus Cristo foi pendurado? Na cruz, no madeiro. Hebreus capítulo 9, versículo 28, GG. Hebreus 9, 28, na Nova Versão Transformadora, diz assim: também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez. Meu Deus, isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é uma bomba que cai no mundo espiritual. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez. Repita aí comigo, você que está em casa. Uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Meu Deus, como é importante nós entendermos a doutrina da salvação, a doutrina da regeneração, a doutrina da justificação e hoje a doutrina da expiação dos nossos pecados, porque Jesus voltará. Essa é uma mensagem que a igreja tem perdido, queridos. A igreja de Jesus na terra tem focado em viver bem aqui, em ter boas casas, ter bons carros, ter bons casamentos, ter bons filhos criados. Hoje se fala muito no cumprimento do propósito. A gente precisa cumprir o propósito e está tudo certo, mas não podemos perder de vista aquilo que o Senhor escreveu nas Escrituras. Eu estou indo para o Pai, preparar um lugar, e na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar uma morada para vocês. Por quê? Para onde eu estiver, vocês estejam também. Mas eu deixo com vocês o Consolador, o Espírito Santo, para ajudar vocês nas suas fraquezas. Queridos, nós não podemos perder de vista o grande dia. Jesus vai voltar. Jesus voltará para buscar os seus santos escolhidos. E essa é a palavra que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados. Por quê? Porque a justificação, a expiação, a salvação, a regeneração já tratou dos nossos pecados. Ele voltará para tratar de nossos não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Quem o aguarda com grande expectativa? Aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Aqueles que tiveram os seus pecados jogados, sepultados no mar do esquecimento. Aqueles que receberam a marca da promessa, o Espírito Santo, o penhor, o selo. Ele voltará para aqueles que o aguardam com grande expectativa. 1 de Pedro, GG, 2,24. 1 de Pedro, 2,24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Aleluia!
Diante de tamanhas evidências, conforme escreveu Weingarten, podemos definir a expiação dessa forma, aspas, a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, a obra de Jesus em vida e na sua morte na cruz do Calvário, essa obra foi realizada para a nossa salvação. Então, esse é o motivo da nossa maior alegria. Temos um Senhor, temos um Salvador, somos salvos em Cristo Jesus. Vamos lá trabalhar um pouquinho sobre a causa da expiação. Você que está anotando aí, ponto 1, a causa da expiação. Até agora nós fizemos a introdução da nossa aula. Qual foi o motivo que levou a tudo isso? O motivo que levou a Cristo a vir a esse mundo e morrer pelos nossos pecados. Qual foi o motivo? Para encontrar resposta, devemos pesquisar o assunto sobre alguma coisa no caráter do próprio Deus, o próprio Pai. As Escrituras apontam para duas características que nós vamos trabalhar agora: o amor de Deus e a justiça de Deus. São duas coisas lindas, o amor de Deus e a justiça de Deus. Aqui temos um problema. Na teologia, muitas coisas são um problema. Se Deus estivesse disposto a usar todos os meios possíveis para nos salvar e se ignorasse totalmente a questão da justiça, ele poderia dizer a qualquer pessoa: pode ir, você está livre. Se Deus dissesse isso, ele seria um Deus totalmente bom. Deus jamais poderia ser assim. Por outro lado, se Deus não amasse, seria fácil. Ele simplesmente não se importaria com o homem e o deixaria morrer e perecer quando pecasse. Mas Deus não age assim. Por quê? Porque ama o homem. O problema é que, aqui, o pecado e o amor de Deus estão juntos. Agora, quando a justiça é acrescentada a esses dois aspectos, a salvação se torna mais complexa sobre a terra. Se o homem não tivesse pecado, tudo estaria bem. E se Deus não nos amasse, também não haveria problema. Essas três questões, amor, pecado e justiça, não podem coexistir facilmente. O amor é um fato, o pecado também é um fato e a justiça é uma necessidade. Ah, meu Deus, isso aqui é forte. A palavra feitura do grego, que é poema, significa obra-prima ou um poema, ou uma obra que demonstre as características do seu Criador. A salvação que Deus preparou por meio de seu Filho Jesus é essa obra-prima. Olha, vamos anotar isso aí, gente? Isso aqui é poderoso, ó. A salvação que Deus preparou por meio de seu Filho é essa obra-prima. Você entendeu o que significa uma obra-prima? Um poema, alguma coisa com características feita pelo Criador. A salvação que Deus preparou por meio de seu Filho Jesus é uma obra-prima. Jesus é capaz de nos salvar de nossos pecados e demonstrar seu amor sem comprometer a justiça. Meu Deus, isso aqui só Deus pode fazer. Na cruz, Jesus satisfez sua justiça. Ponto. O que precisava na cruz? Ser satisfeita a justiça de Deus. Então ele fez isso, porém demonstrou também o amor. Os sofrimentos de Jesus se intensificaram à medida que ele aproximava da cruz. Isso aqui é muito forte. Ele compartilhou com os discípulos algo da agonia que estava vivendo quando, lá em Mateus capítulo 26, GG, versículo 38. Mateus 26, vamos ver o que Jesus compartilhou com seus discípulos. Versículo 38. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aqui eu quero colocar um ponto. Eu sei que a nossa aula, nosso estudo aqui está focando na expiação dos pecados, no perdão, na salvação, na regeneração, na justificação. Porém, deixa eu colocar um ponto aqui com esse sofrimento de Jesus. Nós não podemos perder de vista que a nossa vida espiritual, na nossa vida espiritual, nós iremos passar por momentos de crises, por momentos difíceis. Há um evangelho pregado no Brasil e nas nações da terra que dizia: vem para Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma, mas na perspectiva de que tudo ia melhorar, que tudo ia ficar muito bom, que você não teria mais problemas, que os seus problemas acabaram. Não, queridos, pelo contrário. Quando a gente é achado por Jesus, quando a gente vem para o evangelho, vem para Cristo, é salvo, nós continuamos tendo problemas. E sabe qual que é uma coisa que nós não podemos perder de vista? A uva, quanto mais amassada, quanto mais esmagada, mais é extraído o seu melhor vinho dela. Mais pisada,
mais vinho bom sai dela. A azeitona, quanto mais prensada, eu já vi uma prensa de azeite lá em Israel. Quanto mais prensada a azeitona, mais extrai dela o melhor azeite, o 01. Aquele azeite puro, aquele azeite top. E Jesus foi comparado a essa azeitona, porque ele é a oliveira verdadeira. E ele foi amassado, ele foi esmagado, ele foi prensado ali na cruz do Calvário, para se extrair o quê? O melhor azeite dele. Então nós não podemos perder de vista o sofrimento de Jesus. Jesus, perto da hora mais de agonia da vida dele, do seu ministério, da sua existência, ele convida os seus amigos. Ele, olha, minha alma está profundamente triste, eu estou abatido, estou triste, a ponto de morrer, ou seja, está chegando a minha hora. E aí bate um medo, bate um desespero. Ele diz, ó, fiquem aqui comigo, vigiem aqui comigo, não durmam, fiquem aqui comigo. Eu preciso de vocês. E nós, no nosso sofrimento, que é esse momento de crise, de dificuldade, de desespero, nós precisamos aprender a pedir ajuda, sabendo que vamos ter que passar. Pastor do céu, mas parece que eu vou suar gota de sangue. O Cristo suou gota de sangue. Parece que vai explodir os meus poros. Sim, é um processo natural que na crise todos nós passamos. Ninguém vai conseguir passar por você, mas tem pessoas que podem ficar, assim como os discípulos, na hora da agonia, na hora do medo, na hora que está muito pesada a coisa. Clame pelos seus amigos, clame pelos discípulos de Jesus que estão com você, clame pela sua família, busque ajuda, amém? Porque é inevitável ter alguns sofrimentos na nossa vida. Foi especialmente sobre a cruz, voltando aqui para o estudo, foi especialmente sobre a cruz que os sofrimentos de Jesus por nós atingiram o seu clímax. Foi ali que ele suportou o castigo pelo nosso pecado e morreu em nosso lugar. Por meio das Escrituras, podemos perceber que Jesus experimentou 4 diferentes aspectos da dor. Então vamos trabalhar esses 4 aspectos. Primeiro, dor física e morte. Segundo, a dor de carregar o pecado. Imagina, de carregar o pecado de toda a humanidade. Terceiro, a dor do abandono. Meu Deus, isso aqui vai falar muito no nosso coração. E quarto, a dor de suportar a ira de Deus. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, escreva alguma coisa pra gente aí. Fale a cidade de onde você está nos vendo, acompanhando. Se você está estudando conosco desde segunda-feira, interage conosco aí. Tenho certeza que vai ser muito abençoado esse nosso programa aqui, essa nossa aula. Vamos lá. Você que está anotando, primeiro, a dor física e a dor da morte. Não precisamos sustentar que Jesus sofreu muita dor física. Seus discípulos registraram nos evangelhos morte e crucificação. Sua morte e crucificação. Marcos, evangelista Marcos, nos informa o seguinte: puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Marcos 14:65, GG. Vamos deixar na tela aí para as pessoas verem. Marcos 14:65. Em Mateus, lemos, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Está em Mateus 27, de 28 a 31. Além desses sofrimentos, não podemos esquecer que a morte por crucificação era uma das formas mais horríveis de execução que o homem já inventou. Esse tipo de morte é a mais dolorosa e demorada. Queridos, então a dor física, o levando à morte, foi a maior agonia que um homem poderia ter passado. E Jesus, o Filho do Homem, ele passou isso por causa de mim, por causa de você. Então, por que nós precisamos saber disso? Porque nos dias das nossas crises, das mais terríveis crises, no dia da nossa confusão mental, no dia em que a nossa fé está abalada, a gente precisa transportar a nossa mente lá para a cruz. Nós precisamos revisitar o texto bíblico
e trazer à memória aquilo que Jeremias disse. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que morreu para me salvar. E a esperança é que ele foi e ele vai voltar para me buscar, para buscar a nós, para buscar a sua noiva, para buscar os seus filhos. Então nós precisamos ter essa consciência. Segundo, a dor de carregar o pecado de toda a humanidade. Mais horrível que a dor do sofrimento físico que Jesus suportou foi a dor psicológica de carregar a culpa pelo nosso pecado. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, GG. 2 de Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Em nossa própria experiência como cristãos, conhecendo um pouco da angústia que sentimos quando sabemos que pecamos. Cada um aqui, quando comete um pecado, você é um salvo em Cristo Jesus, você é um filho de Deus, você é um cristão, evangélico, crente, católico, sei lá, mas você é praticante. Você tem o Espírito Santo em você. Quando você comete um pecado, você sabe o quanto custa para você, o quanto dói para você saber que você já foi salvo, você já foi limpo, você já foi lavado e você volta a pecar. Como que isso dói? Agora, isso é você cometendo um pecado. Imagina Cristo que não cometeu pecado, levando o peso de todos os pecados que foram cometidos. Passado, presente e futuro. Não dá nem para imaginar. Não cabe na nossa mentalidade. Não cabe. O peso da culpa nos oprime o coração e há um amargo sentimento de separação de tudo o que é correto no universo. Uma consciência de que, num sentido bem profundo, não devia existir. Assim, esse sentimento fez que Jesus entrasse em agonia, mas ele não parou, ele orava intensamente. Lucas 22, 44. GG, olha esse texto, gente. Lucas 22, 44. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Deixa eu colocar um aprendizado aqui para mim e para você. O Cristo, quando estava passando por essa angústia, ao invés dele fazer igual muitos cristãos fazem, abandonar a Cristo, abandonar a igreja, abandonar os projetos de Deus, abandonar o propósito do Senhor para a terra, abandonar aquilo que estava fazendo para Deus, o contrário, ele orou ainda com mais fervor. Era como se, quanto mais Jesus sentia o peso da dor, o peso dos pecados de toda a humanidade, quanto mais aquilo doía nele, quanto mais aquilo agonizava ele, mais ele levantava o tom da sua voz, mais ele orava com fervor. E é esse mesmo fervor que eu e você precisamos ter. É esse mesmo fervor que nós precisamos resgatar no nosso coração. Mesmo nos dias de crise, mesmo nos dias de suor de sangue, mesmo nos dias de traição, de medo, de temor, de pavor, busca no Senhor essa força, essa sabedoria, esse poder para você erguer ainda mais um fervor, um clamor e continuar na sua jornada. Não desistir, não retroceder, não tirar as mãos do arado. É isso que Deus quer e espera de mim e de você. A terceira dor que ele encontra é a dor do abandono. No Getsemane, quando Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, confidenciou-lhe, abriu o coração, um pouco da sua agonia, dizendo: a minha alma, amigos, está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 34. Esse é o tipo de confidência que somente se faz a um amigo muito íntimo e implica em um pedido de apoio na hora de maior provação. Entretanto, quando Jesus foi preso, os discípulos todos deixando-o fugiram. Mateus 26, 56. Muitos amigos, na hora da crise, eles vão abandonar você. Muitos amigos, muitas pessoas que estão perto, na hora da dificuldade, na hora que ver você suando gotas de sangue, vai dizer: não, eu não tenho nada a ver com isso não, não conheço ele não, eu não conheço ela não, eu não faço parte disso não, eu nunca vi essa turma não, eles não conseguem o que você quer não. Cala a pergunta, what? Entendeu? Aconteceu com o próprio Jesus, na hora da sua prisão. Aquele ali não é o que estava com ele? Não conheço não, não sei quem é ele não. É isso. A gente precisa se preparar para isso, é a dor do abandono. Esse é o tipo de confidência que Jesus faz a três amigos
Entende? Ele abre o coração. Ele coloca o coração na mesa. E quantas vezes nós, nas nossas crises, procuramos pessoas para colocar o nosso coração, para a gente poder falar, para a gente poder se abrir. Quem sabe você que está me assistindo essa aula aqui, pastor, eu estou nessa condição. Estou procurando alguém para eu abrir o coração porque eu estou angustiada, porque eu estou angustiado, porque eu estou sentindo com que, meu Deus, parece que o meu mundo está acabando. E todo mundo vai embora e ninguém tem tempo de atender, de conversar, de parar um pouco para me ouvir. E isso aconteceu com o nosso Jesus também. É a dor do abandono. Pendurado na cruz, a dor física da crucificação. Eu fico imaginando aqueles cravos assim, Gergi, ó, furando assim, ó, aqueles pregos grandes furando, né, as mãos de Cristo, os pés de Cristo, e ele ali por muitas horas ali, né, naquela posição, e o peso do próprio corpo rasgando a sua carne, e eles perfurando Jesus ali com uma lança, e eles batendo e dando vinagre, dando bebida ruim para ele beber. Eu fico imaginando que dor que era essa, dor física, mas a dor psicológica era ainda maior. Pendurado na cruz, aquela dor da crucificação, juntamente com o peso dos nossos pecados, foi agravada pelo fato de Jesus ter enfrentado ainda mais uma dor. A ausência do Pai. A ponto de ele clamar em alta voz, Eli, Eli sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me abandonastes, por que me desamparastes? Por que você me deixou sozinho, meu Deus? Mateus capítulo 27, GG, versículo 46. Eu não sei se você consegue ter essa consciência. Eu não sei se você consegue visualizar, preparar uma tela mental, imaginar o teu Cristo. Lembra daquele filme da Paixão de Cristo? O Cristo ali, Jesus Cristo, todo cortado, todo machucado, todo sangrando. Pensa naquela imagem, coloca aquela imagem na sua tela mental e começa a imaginar ele olhando para o Pai, ele procurando uma janela de oportunidade na eternidade, os portais celestiais abertos, e ele tentando achar o Pai, e ele não encontra. E ele diz, Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonastes? Então essa é uma dor terrível também que o nosso Jesus enfrentou, e é uma das 4 coisas que ele experimentou da sua dor. Quarta dor, a dor de suportar a ira de Deus. Porque a ira de Deus precisava ser satisfeita. Era satisfeita lá no Antigo Testamento, no animal, que o sangue era derramado e o sacerdote expiava os pecados. Agora, o sumo sacerdote entrou nessa presença do Senhor e ele próprio se fez aquela ovelha, se entregando por nós. Mais difícil ainda que esses 3 aspectos da dor anterior que eu já expliquei para vocês, foi a dor de suportar sobre si a ira de Deus. Como Jesus carregava sozinho a culpa dos nossos pecados. Deus Pai, o poderoso Criador, o Senhor do Universo, derramou sobre ele a fúria de sua ira. Jesus se tornou objeto do intenso ódio e da vingança contra o pecado que Deus tinha guardado com paciência desde o início do mundo. Então, naquele momento, foi um momento muito terrível, onde a ira de Deus ela foi derramada sobre Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Para quê? Para que eu e você, todos nós, fôssemos livres, libertos, salvos, regenerados, justificados e termos todos os nossos pecados expiados. Amém, gente? Tenho aqui algumas teorias, teorias de concepções errôneas contra a expiação, que nós vamos só passar elas aqui mesmo bem por cima, não vamos aprofundar, só para que você tenha conhecimento. A primeira teoria, a primeira concepção, olha eu falando em espanhol, né? Concepção. Ô, GG, estamos querendo fazer aula em espanhol agora. Ah, meu Deus do céu. Outras concepções errôneas da expiação. Em contraste com a concepção da substituição penal, da expiação apresentada nesse capítulo que nós estudamos até agora, vários outros pontos de vista têm sido defendidos na história da igreja. Quero salientar aqui de que nós estamos numa aula teológica, então aqui são pontos teológicos, visões teológicas que uns concordam e outros discordam. Então eu estou colocando aqui a aula para vocês de forma com que vocês tenham a maturidade de entender, de procurar estudar um pouco mais, de pesquisar os textos bíblicos e formar a sua própria convicção. A primeira teoria é a teoria do resgate pago por Satanás.
Nessa teoria fala que, de acordo com essa teoria, a morte de Cristo constitui um resgate pago a Satanás, em cujo poder se encontravam todas as almas dos homens devido ao pecado. Essa visão foi sustentada por Orígenes, teólogo de Alexandria, e mais tarde de Cesareia. Depois dele, essa visão contou com o apoio de alguns outros da história antiga da igreja. Segundo Russell Norman Champlin, este ensino dominou o pensamento teológico por cerca de 1000 anos. Então, por 1000 anos na história da igreja, esse pensamento da teoria do resgate pago a Satanás foi uma teoria aceita. Então, se você quiser pesquisar um pouco mais, você vai digitar aí no Google, em algum lugar de pesquisa, a teoria do resgate pago a Satanás, ok? A segunda é a teoria da influência moral ou do amor de Deus. A teoria da influência moral da expiação sustenta que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente um modo pelo qual Deus mostrou o quanto amava os seres humanos ao se identificar até a morte com o sofrimento deles. Quanto a este conceito, Thiessen diz que o sofrimento e a morte de Cristo são semelhantes aos do missionário que entra em uma colônia de leprosos por toda a vida para poder salvar os que ali estão. Não há aqui, então, qualquer ideia de fazer propiciação perante a ira de Deus, nem de Cristo morrer como um substituto pelos nossos pecados. Essa concepção foi defendida pela primeira vez por Pedro Abelardo, teólogo francês, depois por Fausto Sociniano, despontou como um dos maiores expoentes dessa doutrina, ok? Então essa doutrina, a teoria da influência moral ou do amor de Deus, ela vai contra aquilo que nós ensinamos aqui na primeira parte do nosso ensino. A teoria do mártir ou do exemplo é uma terceira teoria. Eu estou falando aqui das concepções errôneas da expiação, tá bom? É as que a gente não acredita, só para você entender. Mas eu estou colocando para você, como é uma aula, para você saber naquilo que a gente acredita e naquilo que existe por aí. A teoria do exemplo, que é a teoria do mártir ou do exemplo. A semelhança da teoria da influência moral também nega que a justiça de Deus exija castigo pelo pecado. Ou seja, contrapõe aquilo que nós ensinamos também até agora. Diz que a morte de Cristo foi um exemplo a ser seguido, que o único método de reconciliação é a melhoria da condição moral do homem. Ou seja, nós não acreditamos dessa forma, tá bom? Então, quem foi o teólogo que deu luz a isso aqui? A teoria do exemplo da expiação foi ensinada pelos socinianos, seguidores de Fausto Sociniano, que é o teólogo que também apoia a teoria da influência moral do amor de Deus, teólogo italiano que se estabeleceu na Polônia em 1578 e atraiu grande número de adeptos, ok? Então é uma teoria também que a gente não acredita. Quarta e última, a teoria governamental. Essa teoria sustenta que em sua morte Cristo proveu um sofrimento vicário, mas que de forma alguma ele o fez a fim de levar sobre si o nosso castigo. Afirma que Deus, para manter o respeito por sua lei, deu um exemplo de seu ódio ao pecado na morte de Cristo. Dessa forma, Cristo não paga a pena exatamente pelos pecados concretos de alguém, mas apenas sofreu para mostrar que quando as leis de Deus são quebradas, alguma espécie de pena deve ser paga. Queridos, é totalmente contrário àquilo que nós ensinamos até agora também. Além disso, ela retira o caráter objetivo da expiação por tornar o seu propósito não a satisfação da justiça de Deus, mas apenas a influência sobre nós, a fim de nos fazer perceber que Deus tem leis que devem ser guardadas. Essa concepção diz ainda que não podemos confiar de modo correto na obra completa de Cristo quanto ao perdão dos pecados. Então já caiu por terra, tá? Então eles estão dizendo que a obra de Cristo não é suficiente. Então nós não acreditamos dessa forma. É a teoria governamental, ok? Ela foi defendida ensinada pela primeira vez por um teólogo e jurista holandês, Hugo Grotius, 1583 a 1645, ok? Então também é uma doutrina que a gente não acredita, ok? Então, para finalizar essa aula, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que ela é muito importante. O que nós precisamos compreender de tudo isso que eu ensinei hoje aqui? De que o amor de Deus é tão grande, que ele envia o seu filho para quê? Para morrer no nosso lugar, com uma oferta de uma vez por todas, para perdoar, para eliminar todos os nossos pecados. Ele expiou aquilo que no Antigo Testamento precisava de um animal, de um sacerdote, e o sangue derramado, agora, na nova aliança, já não precisa mais. Por quê? Porque o próprio Cristo,
o Cordeiro de Deus, ele foi como um cordeiro mudo, não abriu sua boca, ele morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então esse sacrifício não precisa mais ser feito para expiação dos nossos pecados. Os nossos pecados já foram expiados, perdoados, já fomos justificados e regenerados, porém salvos em Cristo Jesus para produzir as boas obras e mostrar a toda a humanidade o grande amor de Deus derramado por nós na cruz do Calvário através do seu único Filho Jesus Cristo. Que essa palavra possa encher o seu coração de alegria, encher o seu coração de esperança, que você possa ter a certeza da sua salvação e que o Espírito Santo de Deus possa falar muito, muito, muito melhor ao seu coração, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Que você desfrute da presença gloriosa do nosso Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor.